Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso debate de hoje com o Adolfo Padilha, Adilson Silgueira. Estava com saudade desses dois por aqui. Pois é, vamos lá com o bom dia de Adilson Silgueira. Bem-vindo. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Bom dia, Letéia, Ricardo. Hoje com uma Ana Beatriz, né? Uma ilustre e competente profissional aqui, a Beatriz, a Bia, nos auxiliando. Seja bem-vindo, Bia, que Deus abençoe você e que seja glorioso esse seu estar, não só aqui, como em todos os demais dias, que eu sei que você tem talento por rádio. Vereador é assim mesmo. Porque puxou o pai. Muito bem, vamos lá. Candidato a vereador é assim mesmo, é que nem o Maguila, ele dá bom dia, daqui a pouco ele manda pro porteiro lá embaixo. Manda viu, beijo, Vai show da pensando, Xuxa. Não se engana não, Bia. Não, bom dia. E inveja é duro. A abertura é pra falar da exposição, né, Eudes? Algumas viúvas eleitorais aí criticaram tanto a grade de show da exposição, né? E a exposição agora com um novo tema, desenvolvimento e agronegócio, porque é isso que ela é, de tudo e para todos, como diz o prefeito Ed Thomas, está sendo um sucesso de público, está sendo uma frequência, a FEAPP, o pessoal da FEAPP está super contente, super feliz, estão arrecadando um dinheiro extra lá para as entidades, e é isso aí, o tempo vai passando e vai mostrando. E tá todos envolvidos de parabéns, FEAPP de parabéns, a SEDEP de parabéns, porque realmente a festa lá tá muito bonita e o povo tem prestigiado bastante. Muito bem, vamos lá então para a nossa primeira notícia da pauta de hoje. A gente não poderia deixar de falar das manifestações que aconteceram no dia da independência, o 7 de setembro, tão falado, tão comentado antes, sobre a violência, a tentativa de golpe, e parece que nada disso aconteceu. As autoridades se manifestaram sobre os atos no bicentenário da independência e se dividiram entre elogios e críticas ao comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Teve até uma exaltação, que foi muito comentada esses dias, exaltação à masculinidade também do presidente Bolsonaro. Vamos discutir esse assunto aqui. Primeiro, com ele, Adilson Silgueira. Adilson, como é que foi? O que você achou aí do 7 de setembro? Eu achei tudo normal, era o esperado. Eu acho uma bobagem esse negócio de que não pode fazer campanha antecipada. Eu acho tudo isso besteira, sabe? Hoje a gente participa de política, limitou-se a 45 dias de campanha. Quem que tem condições de fazer 45 dias de campanha? Então, fez campanha antecipada, sabe? Eu acho que tem que liberar tudo. O Bolsonaro usou o 7 de setembro, e se fosse eu, usaria também, não tem como fazer diferente. O cara é o presidente da República, tá passando lá o desfile, usou o 7 de setembro para fazer política, e eu acho que isso é natural, assim como o Lula também já usou, e outros candidatos já usaram, porque isso faz parte do jogo político, e crítica. Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e que bom que é assim, que bom que existe. Além do corintiano, que é o melhor time desse país com a melhor torcida, temos também os palmeirenses, os são paulinos, Indo bem. os santistas, enfim. Nós temos que ter as pessoas que pensam diferente da gente, e é saudável isso. O que não é saudável é a gente entender que a crítica e que o posicionamento divergente passa a ser uma coisa pessoal. Virou uma questão pessoal hoje as discussões políticas. Isso nós temos que acabar e voltar ao amadurecimento, voltar a discutir as coisas de uma forma madura, inteligente. E é difícil. Mas, de qualquer forma, eu vejo tudo como natural, os acontecimentos. Faltou ele citar meu exemplo, né? Falei, fica subentendido. A carapuça serviu, né? Você já reconheceu. Meu bom exemplo, eu namoro uma petista. Você reconheceu. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Peraí, conclua, porque eu quero passar pro Padilha aí. Porque na realidade, eu falei que não ia ter golpe, eu falei que o 7 de setembro não ia ser usado para isso. Isso eu falo desde lá de trás, e aconteceu aquilo que a gente previa. Eu acho que foi tudo saudável, não vi nada de anormal, e que bom que aconteceu da forma como aconteceu. Muito bem, vamos lá. Agora, eu ia concordar com Adolfo. ele 100%, mas na hora que ele falou do Corinthians já ficou 90%. Você é palmeirense, você perdeu lá, perdeu pro Atlético. O Palmeiras perde e eles ficam contentes. Claro. Eu nunca vi isso. E vice-versa, agora deixa eu falar. O 7 de setembro, primeiro a gente teve, eu acho, Adilson, que o 7 de setembro foi inflamado pela oposição. Né? Inflamaram tanto, veja, semanas antes o STF com esse ativismo judicial bloqueia negócio de armas, tentam calar a primeira-dama, isso inflamou, não os bolsonaristas, aí que tá o grande engano, gente. O Bolsonaro é só um instrumento.
Não é que o Bolsonaro foi lá e catou o verde e amarelo, que nem alguns estão dizendo, não, que tomou para si a propriedade em débito, que fez o que fez. Não, estava lá largada, essa bandeira estava jogada, ninguém quis essa bandeira. Os 16 anos de governo do PT, eles vestiram vermelho. Nós temos vídeos e vídeos de militantes petistas e de autoridades petistas que saudam bandeiras de Cuba, bandeiras da Nicarágua, bandeiras de fóruns de cor vermelha e a bandeira do Brasil sempre no cantinho. O Bolsonaro, desde 2013, há de se lembrar aqui, quando pôs aquela faixa a favor das crianças, ele já dizia que o Brasil tinha que resgatar o amor à pátria e as nossas cores verde, amarelo e azul e branco. Então isso vem lá de trás, então ele não se apropriou de nada, ele trouxe, e o grande instrumento de ter levado tanta gente para a rua no 7 de setembro do ano passado que não reconheceram, mas que esse foi tão evidente e maior que do ano passado, e até a oposição reconhece que, por exemplo, no Rio de Janeiro deu quase 1 milhão de pessoas, coisa que só o Réveillon leva para a rua, carnaval, futebol. O Bolsonaro só é um instrumento que fez os brasileiros de novo ter orgulho de usar as cores da bandeira. Ele só é esse instrumento. Independente de Bolsonaro ou sem Bolsonaro daqui em diante, acordem vocês da oposição que essa massa brasileira patriota acordou e sabe agora o valor do verde e amarelo, das cores da bandeira. Então é só isso. Quando você vê Cleisi Rossmann Rusnano, Randolfo Rodrigues, e olha quem está ruminando ataques ao presidente por ter se apropriado do 7 de setembro. Ele, e só teve gente na rua da forma que teve, porque ele foi quem causou isso e provocou isso, doa a quem doer e ponto final. Alguns querem falar, estão lançando agora o hashtag Pinto do Mito, de tanto que umas bobagens de um ato falho ou de uma brincadeira que ele fez e querem com isso tampar o tamanho que foi a provocação dessa manifestação, Eudes. Entendeu? Querem achar pelo em ovo. E só conseguiram lançar essa hashtag nova, que já está explodindo nas redes sociais. Então, quer dizer, não adianta, é o momento, é a posição. O que acontece no Brasil é que a esquerda, depois que foi tomando o poder, ela não quer largar mais. Ela não quer deixar mais ninguém governar, é como se só ela fosse dona da verdade. E usam o aparelhamento que fizeram no Estado durante esses anos todos para que se mantenham no poder. Chegou um cara que quebrou isso. Eu digo o seguinte, o Bolsonaro é um limão azedo, muito azedo, mas é melhor do que a fruta estragada do outro lado. E agora é o momento dele, é o momento do Brasil. Coincidiu de ser ele o cara que fez trazer para todos nós de novo. E detalhe, hein, Eudes, teve manifestação em mais de 300 cidades só no estado de São Paulo. Presidente Prudente teve. Mas vamos pegar as grandes manifestações, Adilson. Não teve um atentado, não teve nenhum vandalismo, não teve nenhuma... Nada, não teve nada. Do jeito que tem que ser, né? Do jeito que tem que ser. Bem diferente do outro modelo e do outro aspecto político que nós temos no Brasil. Muito bem, outro assunto. Você quer fazer um comentário? Eu acho assim, ó. Tá polarizado, né, as eleições. Seja quem ganhar. Se o Bolsonaro se reeleger, vai ter, na minha opinião, uma oposição que vai fiscalizar, vai ficar em cima para não deixar fazer desmando, para não ter nada de... E o contrário, se o Lula ganhar, a sociedade hoje é organizada de um outro lado. Vai também fiscalizar e vai impedir que seja feito desmandos ou que leve o Brasil para caminhos que nós não aceitamos. Eu acho que essa evolução política, esse pensamento moderno, faz com que a gente fiscalize, principalmente hoje com essa tecnologia em alta. Muito bem, olha, o nosso segundo assunto é: em meio a uma esplanada que ficou pintada de verde e amarelo, tinha uma multidão de branco que ganhou destaque. Eram os profissionais de enfermagem que usaram faixas e cartazes pedindo o fim da suspensão do piso salarial da categoria determinado de maneira monocrática e provisória pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o governo foi lá, dentro de um certo orçamento, deu aumento, né, no piso salarial dos enfermeiros, e aí, numa decisão monocrática, o Supremo Tribunal interfere novamente. Foi provocado para isso também, né? Então vamos lá com o comentário de Adolfo Padilha.
É um absurdo, né? É simplesmente... veja bem, alguns ministros do STF eles estão interferindo em algumas ações do Executivo para qual eles não foram eleitos para isso. Isso está bem claro. Isso provoca o 7 de setembro da forma que você viu. A população não se engana mais. Os ministros do STF eles tinham que ter como termômetro se eles estão caminhando conforme o anseio da nossa sociedade ao sair às ruas. Por que eles não saem nas ruas, Adilson? Por que eles não saem sem segurança? Por que eles não usam transporte público? Por que eles não usam transporte aéreo regular que nem todo mundo usa? Porque sabe que a maioria da população não aprova o que eles andam fazendo. São os senhores mais bem pagos dessa república, diga-se de passagem. São os homens que mais mordomias têm nessa república, diga-se de passagem. São cargos escolhidos politicamente, diga-se de passagem. Não são merecedores da posição que assume através do voto popular. Logo, eles não poderiam interferir nisso. Logo, eles não poderiam jamais, a troco de seja provocado ou não, tomar uma decisão dessa como tantas outras que eles vêm tomando. Isso tudo faz parte desse tempero do 7º de setembro que provoca eu, você, todos aqueles que ficam indignados em ver que existe uma ação coordenada para prejudicar um determinado governo. Nós tivemos aí, antes desse governo de direita, governos que discursavam de direita, mas hoje a gente vê até mesmo, por exemplo, Lula e Alckmin numa chapa, fica bem mais claro para nós hoje, aquilo que nós já ouvimos dizer, que sempre foram da mesma turma, só trocavam os pelos. Então, quando entra alguém que não faz parte dessa turma, não deixa o cara nem governar, como deixaram eles governar por tanto tempo. Então, quer dizer, é mais um daqueles absurdos. E, não sei se é verdade ou não, mas corre na rede social que o candidato Lula chegou a dizer que enfermeiros só servem para servir bolinho. Cara, se teve alguém que enfrentou essa pandemia, me desculpe a minha sinceridade, Eudes, nós temos que tirar o chapéu para muitos médicos que estiveram no front, mas antes do médico, com uma condição financeira muito menor que a do médico, estavam os enfermeiros, Eudes. Esses caras são heróis. Se nós hoje dizemos que alguns médicos, eu digo alguns porque tem alguns que fez até trem da morte durante a pandemia, esse pra mim não vale nada não, só assustou os outros, entendeu? Não falo o nome por respeito, mas quem tá me ouvindo aqui sabe, o tal trem da morte, vidinho de trem da morte. Mas se os médicos, os bons médicos que acertando ou errando buscaram tentar ajudar na pandemia, se eles são heróis, eles tiveram um escudo protetor e a sociedade também chamado de enfermeiros, onde eu quero dizer enfermeiros e enfermeiras. Muito bem, vamos lá, Adilson Silgueiro. Foi uma provocação, né, da parte privada da enfermagem que ajuizou uma demanda no STF dizendo que haveria um desequilíbrio e que isso impactaria a questão da profissão, mas não acho que isso seja uma questão para que o STF decida, porque eu não vejo nenhum afrontamento à Constituição, não vejo aí nenhum problema, é uma questão de logística, é uma questão de dados, de estatística, enfim, eu acho que foi um desacerto, uma desinteligência. Ele poderia, antes de tomar medida, se ele quisesse ser precavido, buscar informações, oficiar ao governo federal, oficiar as entidades municipais, enfim, para poder se acercar de informações e não tomar a medida que tomou. Eu acho que foi uma medida desencontrada, uma medida sem nenhuma justificativa. Se me permite para colocar no teu comentário, ele alega principalmente que não houve estudos de impacto econômico. Qual é a justificativa? Vai aumentar o piso e vai ter muito desemprego. Não, mentira, houve estudos. Isso vem correndo há muito tempo, essa reivindicação dos enfermeiros. Houve estudos, sim, de impacto financeiro. Então, mas ele poderia ter oficiado os órgãos para falar assim, tem estudo ou não? O pessoal ia, mas ia apresentar. Que você acabou de falar, política, provocação. Você acha que alguém vai aceitar um aumento de salário? Não, porque aumentou o deles. O aumento do STF causa impacto. É muito simples entender, sabe? Junto aos demais profissionais. Os hospitais não aguentam pagar. Alguém já viu o dono de hospital pobre? Não tem. Então, assim... Alguém já viu o dono de hospital pobre? Você já viu o dono de hospital pobre? Não vejo. Não sei. Você não vê o dono de hospital pobre. Não vejo.
Muito bem, Uma só vejo medida- dono de Você rádio. já viu o dono pobre. de hospital quando bate carro, mandar passar massinha, dar aquela lixadinha que nós Troca de manda carro. fazer, entendeu? Você já viu o dono do hospital falando, pô, meu celular tá caro, como é que eu... Não tem, então, sei lá. Eu fico com os enfermeiros. Com certeza, eu também. Muito bem, é o seguinte, gente, nós estamos encerrando o nosso debate de hoje, mas voltamos no nosso próximo encontro. Grande abraço, valeu e até lá.